Então eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Ela está preocupada porque a senhora está suicidando-se. Mas ela lhe disse como? Eu digo, não, os espíritos são muito nobres. E não iria me dizer o que a senhora está usando e a mim não interessa. Interessa que a senhora está se entregando ao desespero e está se comportando de uma maneira indevida para a sua profissão. Deve fazer uma autopsicanálise, deve procurar um colega, mas não continuar nesse ritmo. Agora, o mais importante, a senhora terá aqui pessoalmente. Ela disse, e se eu não for? Eu digo, irá, eu tenho certeza. E, portanto, eu vou lhe dar os endereços. Eu estarei falando no ginásio sobre os auspícios do Centro Espírita Local, da Revista Internacional de Espiritismo. E será muito fácil da senhora identificar. Matão é uma cidade pequena. A senhora pergunta, onde é que vai ter uma conferência espírita aqui? No ginásio, no salão de esportes. Todos lhe dirão. E a senhora dizendo o meu nome na cidadezinha, é fácil de identificar. Está bem, eu me chamo Divaldo Pereira Franco e tal, resido em Salvador, sou espírita, sou médium. Aí eu dei umas notícias para que ela me identificasse. E desliguei, mas não dei o meu número. Naquele tempo o número não ficava no telefone de quem recebia. Então eu fiquei tranquilo. E aguardei. Esqueci-me de janeiro a maio, com tantas preocupações, esqueci-me. E fui com o nosso Miguel até Matão, no dia próprio. A cidadezinha nos recebeu com muito carinho, o auditório estava referto, e proferi a palestra. E quando terminei, fiquei de pé ao lado, como de hábito, para receber corações amigos, abraçar. E levantei a cabeça e vi na fila uma moça muito bonita, de uns 35, 40 anos, e ela tinha olhos brilhantes. Eu então disse, meu Deus, olhos de estrela. Eu sou ainda romântico, ainda existe. Tem um pouquinho só, mas ainda existe. Olhos de estrela, ela. Ela me olhava e os olhos brilhavam, eu digo, adrenalina. Ela está ansiosa. E fui atendendo. Quando estavam umas 8 ou 10 pessoas, eu vi o espírito da genitora abraçá-la, sorrir para mim com a lanterna. Que um dia eu ia descobrir qual era o significado da lanterna. Porque era uma noite muito clara. Ela então me deu sinal e apontou para a filha. Quando ela chegou, eu disse, doutora, eu não disse que a senhora vinha. Ela disse, você é satânico. Porque não é possível. E isso não é nada de hiperestesia. Como é que sabe que sou eu? Eu digo, a senhora está me transmitindo telepaticamente. A senhora está dizendo, olha, Edivaldo, sou eu, não é verdade? Não estou dizendo nada. Eu depois deveria dizer, para ajudar. Então, ela estava visivelmente nervosa. Eu disse, o que eu tenho a lhe dizer é que a senhora é muito amada. A sua mãezinha está aqui. Eu vou descrevê-la para a senhora. Então, descrevi, os olhos nublaram-se de lágrimas. Porque não há materialismo que resista à ternura do coração materno. A mãezinha beijava, acariciava. E eu disse, doutora, mude de hábitos. A senhora ainda vai ser muito feliz. Falei-lhe demoradamente. Contei-lhe das excelências do amor. E de como estava ela destroçada. Já imaginou se ninguém morresse, doutora? Morrem 7.000 pessoas por segundo. A senhora imagina que é superpopulação. A senhora tem em mente uma pessoa de 2.000 anos, acabada aquela pasta de carne. A morte é uma bênção. Imagine uma doença incurável e a pessoa sobrevivendo. O desgaste, o desespero. Deus é sabedoria. Não aquele Deus velhinho que está escutando harpa paraguaia, mas aquele Deus misericórdia, de ação. E ela foi se entusiasmando. Ela disse, nesse que o Senhor fala, eu creio. Numa natureza cósmica. Eu digo exatamente o que os Espíritos disseram a Allan Kardec. Deus e a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele nos uniu através de sua mãezinha. E por uns 40 minutos a filha reclamando, mas eu sou meio surdo. Aí continuei dizendo, e ela disse assim, e agora, quando nós nos veremos? Eu disse, brevemente, eu estarei falando no IMB, no encontro dos médicos espíritas, sob a presidência da doutora Marlene. Ela disse, no IMB, eu digo, sim senhora, eu atenderei a senhora, corra e vá pelo fundo e nós nos veremos. E ela saiu, eu fiquei emocionado e nunca me esqueci daqueles olhos de estrela. Passa o tempo e eu chego ao IMB, profiro uma palestra naquele
em congresso de médicos espíritas, mas não me lembrava em absoluto da linda moça de olhos de estrelas. Quando terminou, puxaram o pano de boca, fecharam o teatro, a parte em que estávamos. Quando eu vejo alguém correndo pelos bastidores, e ela levantou e disse, os olhos de estrelas. Aí eu avancei um pouco, ela me deu um abraço, mas um abraço tão rico de ternura, porque naquele encontro eu lhe disse uma coisa, olha, a senhora está amarga, eu vou lhe falar sobre o futuro. Deus permitiu a senhora que eu levante um pouco o véu do futuro para a senhora. A senhora ficou de mal com o seu noivo, mas ele a ama. Não me fale sobre ele, falo porque ele casou com outra, não é? E a senhora ficou magoada. Era seu noivo e casou com outra. Pois para a nossa alegria, a outra morreu. E ele agora está solteiro, pensando na senhora. Ela empalideceu que eu pensei que ia desmaiar. Eu disse, pois é. Mas como o senhor sabe? Sua mãezinha está me dizendo. E ele está pensando na senhora. Já imaginou se a senhora desse um telefonema para apresentar-lhe solidariedade? Agora, antes, o óbito. Mas o senhor acha que eu vou telefonar? Eu digo, é um dever social. Ele era casado, morreu a esposa, a senhora deve ser solidária. E naturalmente, como quem disse, sou solidária, meu bem. Aqui estou abandonada. Seja solidário comigo também. Então a mão lava a outra. E as duas lavam o rosto. É um ditado baiano. Ela disse, o meu pudor. Eu digo, isso não existe mais, doutora. Foi tão bom ele casar com a outra para valorizar a senhora. Porque a vida é assim, é interessante. E como eu vou descobrir o número dele? Talvez não tenha no catálogo. Eu disse, mas eu tenho. Sua mãe me deu. Eu tenho a impressão que sua mãe trabalhou naquela época do telefone que a gente chamava. E a telefonista sabia o número. Ela disse, mas se eu tenho o número? Eu digo, tenho, eu vou dar. Eu sei que a senhora não vai telefonar, mas eu lhe dou. Para a senhora levar para casa. E ela disse, mas eu devo telefonar, Divaldo? Eu digo, eu telefonaria. Primeiro por solidariedade. E depois por conta de Deus. O que ele fizer, o que os olhos não veem, a mente não sente, não sofre. Dava um telefonema, assim qualquer, e o resto é por conta de Deus. Ela ficou aturdida. Agora, no IMB, ela vinha guapa, muito bem pintada, porque é uma pinturinha bem que dá uma ajuda, né? Esse agora diz, eu não passo nada, e fica horrorosa. Eu passo meio quilo de make-up, e fico outra pessoa. Depois que lava antes de dormir, diz assim, até amanhã, a figura que vai deitar. A senhora dá uma melhorada, e ela estava muito bonita, e os olhos, e aquele cavalheiro sério. Psicanalista, olha onde Deus me jogou. Psicanalista, sério, tem um bom consultório aqui em São Paulo. Assim, tímido, porque os homens são tímidos. Que coisa curiosa, quer dizer, fingidos, né? Tímido, assim, quieto. E ela mais expansiva, como é natural o coração feminino. Ela disse, Divaldo, eu quero lhe apresentar aqui. Lembra? Eu digo, sim, é o nosso doutor, não é? É, Divaldo. Eu digo, mas que prazer conhecer o senhor. E ele me disse, mas que bom ter conhecido o senhor. Eu disse, mas por quê? Porque ela me contou. Ela me contou que me fazia um telefonema solidário, porque um amigo lhe sugeriu que eu fizesse. Mas eu nunca a esqueci. Eu disse, pois é, a gente ama uma e casa com outra. É um paradoxo. E fica lembrando sempre da outra. E arrependido. Tem que parar primeiro, antes de casar. 10 minutos, pergunta assim, é com essa mesmo que eu vou? E aí casa ou não casa. Para não ficar abarrado e preso dos dois lados. Então nós conversamos muito. E ela me disse, mamãe está aqui. Eu vi quando a senhora foi chegando, feliz, trazia nos 2 braços, não mais a lanterna, uma criança. Eu digo, está sim. E está anunciando que está no momento da família crescer. Ela disse, mas eu não posso. Já na minha idade, eu não posso. Eu disse, quem não pode? Hoje se pode tudo. Jane Fonda, aos 50 e poucos anos, poucos, porque são muitos que estão para a frente, teve um filho.
E agora, através da inseminação artificial, de vários processos de fertilidade. Ou então, quantas crianças órfãs, necessitando de pais. Eu recomendo que frequente ou que vá às casas André Luiz, no bairro do Picança, em Guarulhos, para conhecer o que é a vida, não a vida estética, a vida real, o que são os nossos atos e hábitos, o que nós programamos para nós mesmos, o nosso destino, como é a nossa vida, o que é que nós fazemos a benefício de nós próprios. Então vá até lá, procure conhecer, espelhe-se naquelas vidas. E ela disse, e o que é que mamãe acha? Está com uma criança no colo. Está dizendo que está na hora de a família crescer. Então ele me disse, eu não sou fértil para a procriação, mas eu sou fértil para a adoção. E como somos psicanalistas, vamos escolher uma criança especial para nós cuidarmos. Despedimos-nos, e quando está aqui de volta, eu disse, em setembro, no último domingo de setembro, em Santo André, na creche Amélia Rodrigues. Passou o período, que deveria ter sido mais ou menos em junho, julho, para setembro. E quando eu estava aqui, que eu levantei a vista, os olhos de estrela que estavam lá, estão também aqui. Quem desejar descobrir, veja quem está com os olhos mais brilhantes. E como havíamos nos encontrado por telefone antes de vir, ela me havia pedido, fale sobre o amor. Aquele amor a que você se referiu a mim. Aquele amor que não pede. Aquele amor que doa. O amor materno no seu mais elevado grau. Na sua manifestação de maior beleza. Essa manifestação de plenitude, que é o amor de Deus para as suas criaturas. Naturalmente, ela não trouxe a criancinha deficiente, que tem trabalhado para que seja uma vida feliz e completa. Daí, o milagre do amor. Quando nós hoje falamos sobre o amor, eu recordo-me daquele homem incomparável, que veio à Terra apenas para doar-se, e que foi a primeira personagem histórica a falar sobre o amor na profundidade que hoje ele perdeu, o amor. Passou a ser apenas erotismo, manifestação da libido, busca de sensação nova, que não satisfaz nem preenche, que atormenta, que leva ao vazio existencial. Qualquer pessoa que aqui esteja com depressão, o que certamente 10 a 20% do público está, apresentando a síndrome da depressão, abrace o ideal. Seja ele qual for,